Vamos falar sobre esse assunto com o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer. Ministro, bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Como é que o senhor tem acompanhado essa tensão entre Venezuela e Guiana e a posição brasileira também? Boa tarde, prazer em vê-los. Acho que se toda a nossa atenção e acho que o presidente Lula foi claro e correto em dizer que esse assunto é um assunto de grande magnitude. Por que esse assunto é um assunto de grande magnitude? O que está em jogo neste momento? Eu acho que cabe lembrar que, para a Guiana, este tema é um tema existencial. Por quê? Porque o que, no fundo, a Venezuela pleiteia com a contestação do laudo arbitral é 2/3 do território da Guiana, o que é muito. Significa também que 300 mil habitantes de um total de 800 mil habitantes, fora o que isso significa como zona marítima adjacente, que é a projeção para o oceano e para o mar daquilo que é o território de um país. É claro que também existem interesses econômicos muito significativos, que dizem respeito, naturalmente, a petróleo e minérios. Por que para o Brasil este assunto é importante? Bom, primeiro, que o Brasil tem fronteira com os dois países e, naturalmente, é muito importante para o Brasil a clareza quanto às suas próprias fronteiras, que é uma dimensão da nossa identidade nacional. Segundo, e eu acho que isso é muito importante, e não foi mencionado pelo presidente, é o Tratado da Cooperação Amazônica. Nós tivemos uma reunião importante do Tratado da Cooperação Amazônica, institucionalizado, que significa também o foco nesta área pela ação conjunta de todos os países que integram a bacia amazônica. Isso inclui, evidentemente, a Guiana e a Venezuela. Portanto, este tema é para nós um tema muito importante. Além de ser um tema muito importante, para o Brasil, o ismo de fronteiras na América do Sul vai contra tudo aquilo que é o esforço da tradição diplomática do Brasil, que resolveu todas as suas fronteiras com os seus inúmeros vizinhos por meios pacíficos, ou por arbitragem, ou por negociação. Portanto, esse assunto é, para nós, um assunto de grande relevância. Aliás, eu diria que cabe ao presidente focar nesse assunto, porque entre as tensões internacionais, isso inclui o Oriente Médio, isso inclui a guerra na Ucrânia, este é um assunto onde a gravitação natural do país na região nos dá uma capacidade de atuação que merece todo o todo foco, toda análise. Agora, vale a pena também explicar de onde veio este conflito, não? Qual é a origem, não? No período colonial, franceses, holandeses e ingleses disputaram o norte da América do Sul. Daí, na sua origem, as três Guianas. A Venezuela se tornou independente no século XIX e, claramente, não depois do término da ação bolivariana mais significativa, e sempre teve controvérsias sobre os seus limites. Há um tratado, que é o Tratado de Washington, de 1897, que criou um tribunal arbitral, que decidiu, em 3 de outubro de 1899, uma decisão que foi favorável à Grã-Bretanha, com a garantia dada à Venezuela das bocas do rio Orinoco e também da área vizinha de 8.000
quilômetros. Perfeito. Deste laudo, ficou em aberto a tríplice fronteira, que é a fronteira com a Venezuela, Guiana e o Brasil, que foi resolvido posteriormente por uma outra decisão arbitral, da qual o Brasil participou. Perfeito. A Venezuela vem sempre trabalhando, e isto de maneira crescente, a revisão da sentença arbitral, alegando que ela não foi dada em condições apropriadas, que não houve. Ah, travou o sinal Min- do... min- do Ministro, Daniel. Travou. Tá voltando. ministro, Vai lá, Coach. eu queria fazer uma pergunta, ministro. Hoje, fato novo, né, de que os Estados Unidos iniciaram manobras navais na região da Guiana, né? Como é que o senhor vê isso, né? Que antes era um problema local, regional aqui, né? E agora os Estados Unidos já estão fazendo manobras ali ao largo da Guiana. O que pode acontecer a partir disso? Porque a gente, o Maduro é imprevisível, né? A gente sabe disso. Maduro é imprevisível. Naturalmente, os Estados Unidos têm com a Guiana também entendimentos de segurança, e é claro que esta manobra, enfim, aérea dos Estados Unidos é também um ingrediente de dissuasão, não de explicitar para a Venezuela que uma operação militar não é o que convém. Está se baseando também na decisão. Bom, enfim, não vou entrar em todos os detalhes, mas a verdade é que, por um acordo de Genebra, de 1966, mais o Pacto de Port-au-Prince, este assunto passou para o âmbito da ONU, passou para a busca de bons ofícios, passou por uma busca de uma atuação do secretário-geral, que acabou sugerindo que isto fosse encaminhado à Corte Internacional de Justiça, e a Corte Internacional de Justiça tem uma larga experiência de vários casos onde ela tratou de disputas territoriais. Quer dizer, é um órgão que tem uma tradição e uma qualificada competência nessa matéria. A Venezuela... Ministro, Diga. uma dúvida. O senhor estava falando aí dessa atuação dos Estados Unidos, essa atuação dissuasória. A entrada dos Estados Unidos na história, qual o peso disso para o Brasil? Qual a consequência disso para o Brasil? Eu vejo que é mais uma razão para o Brasil ter um papel importante na solução deste tema, porque estamos na América do Sul, que é nosso eu diplomático, de maneira que cabe a nós termos uma atuação significativa nesta área. Agora, não se esqueça que existe um contencioso entre os Estados Unidos e a Venezuela, um contencioso político, um contencioso diplomático, tem aí o processo eleitoral em andamento, de maneira que não é de se estranhar que também os Estados Unidos tenham oferecido o seu pitaco nesta matéria. Também não é irrelevante relembrar que a Venezuela tem os seus vínculos com a Rússia e com a China, de maneira que, do nosso ponto de vista como país, atuar de uma maneira vigorosa nesta matéria é trabalhar a nossa própria esfera de competência, não perder o controle do encaminhamento desta questão. A Venezuela sempre quis tratar isto como uma negociação política, porque ela é maior do que a Guiana, ela é mais forte que a Guiana, e ela imagina que, exercendo uma pressão política, ela tem mais condições de atuar. Mas certo. Também não se esqueça que a própria Guiana tem o CARICOM, que a apoia, tem todo o problema da projeção marítima dessa discussão toda, que afeta outros países, inclusive os do Caribe. Perfeito. Ministro, só uma coisa, Diego. Tá bom, uma perguntinha rápida para uma resposta rápida. Ministro, por que esse caso estourou justamente agora? Não é porque
a Guiana encontrou grandes jazidas de petróleo no mar territorial deles lá, né? E é exatamente isso aí que o Maduro está querendo pegar, né? Isso explica a entrada já desde esse momento dos Estados Unidos, né, nessa história, porque esse petróleo está sendo explorado pela Exxon americana, né? Quer dizer, no fundo, tudo é sempre uma questão de petróleo, dinheiro e poder, né? Bom, sem dúvida nenhuma, a dimensão de petróleo e de minérios é muito relevante. É, Mas não é só isso, também tem todo o componente de biodiversidade, de recursos vinculados à sustentabilidade. Agora, não é de agora que isso vem ocorrendo. Eu penso que a motivação maior da Venezuela é conseguir um respaldo interno que ajude o Maduro a obter uma vitória eleitoral. Ele exato. foi acossado pela presença maior da oposição e ele quer dar, enfim, uma resposta a este desafio através da identificação, aspas, do inimigo externo. Então, o inimigo externo é a Guiana e o inimigo externo são todos aqueles que se opõem àquilo que ele pretende. Aí, voltando a vocês, então, você tem poder, dinheiro e influência no jogo desta questão. É isso aí. Agora, volto a um outro ponto que eu queria insistir. O princípio da integridade territorial é um princípio consagrado pela ONU. Por que esse princípio é importante? Porque ele é um fator de equilíbrio no plano internacional. Enfim, dentro do possível, é sempre uma maneira de evitar, enfim, aspas, guerras de conquista, que foi o que estava na origem das causas da Segunda Guerra Mundial e em relação ao que a Carta da ONU procurou dar uma resposta. É o porquê também é tão complicado e problemático o capítulo da guerra na Ucrânia, movido pela Rússia, que lida com a integridade territorial de um país soberano. Então, a Guiana é um país soberano. Ela não é mais a extensão da Grã-Bretanha. Ela tem também a situação de um país pequeno, diante do grande que é a Venezuela. Eu acho que é um dado na nossa reflexão. Tá certo. O melhor trabalho que eu conheço sobre esta questão é um excelente ensaio do embaixador Schoff, que foi meu secretário-geral, que escreveu sobre esse assunto e que trabalhou circunstanciadamente as origens deste tema, que se vincula também, do ponto de vista da política externa brasileira, ao capítulo da delimitação das fronteiras e a sua consolidação.